Thiago, você tá na Música Curiosa e você já ouviu falar em uma teoria da conspiração criada aí bem recentemente, no mês passado mesmo, por um âncora famoso de um programa de televisão norte-americano, de que a Taylor Swift trabalharia para o governo dos Estados Unidos junto com a OTAN, que teriam deixado ela famosa aí do jeito que ela é para conseguirem fazer uma espécie de experimento psicológico, influenciando aí em diversas questões, principalmente na política. Caso não conheça essa história, queira saber um pouquinho mais sobre isso e todos os contrapontos aí sobre tudo que ele falou, fica aí que eu já conto. Bom, a Taylor Swift, salvo de fofocas, histórias inventadas e teorias da conspiração, não é exatamente uma novidade. Até por conta do tamanho que ela tem hoje, sendo uma das artistas mais conhecidas no mundo inteiro e causando aí um verdadeiro alvoroço por onde ela passa. Inclusive, ela teve aí bem recentemente aqui no Brasil, né? Acho que todo mundo lembra. E com tudo isso, é claro aí que qualquer história envolvendo ela, desde as mais bobinhas até as mais relevantes, viram histórias gigantescas. Por algumas vezes aí virando histórias muito maior do que elas deveriam ser, mas em outros casos gerando debates e até mudanças importantes aí em sociedades, como por exemplo agora aí recentemente no Brasil, né, quando infelizmente morreu uma fã no show dela, que fez até mesmo com que fosse gerada uma lei por conta disso, lei essa que inclusive deveria existir há muito tempo, né, mas aí já é outra história também. E como eu disse, isso acontece aí justamente por causa do tamanho dela, já que por ela ter uma base de fãs gigantescas e apaixonados, falar dela dá bastante audiência, coisa que faz com que por muitas vezes pessoas aí buscando a atenção desse público envolva a artista em histórias que várias vezes nem tem tanto fundamento assim. E eu acho que é mais ou menos aqui que a história aí dessa teoria da conspiração começa. Isso porque foi agora, em janeiro de 2024, que o âncora e comentarista político da Fox News lá dos Estados Unidos, Jesse Watters, fez uma série de afirmações sobre a cantora em seu programa, levantando aí toda uma história envolvendo ela e o governo dos Estados Unidos. Coisas essas, inclusive, que ele mesmo diz não ter prova nenhuma sobre, tá? O que já diz muita coisa, né? Mas agora vamos lá entender o que ele falou e também as coisas que dizem contra tudo isso aí. Foi então durante ali a apresentação do seu programa que ele começou falando que a Taylor Swift hoje é uma das maiores artistas do mundo e que a sua última turnê foi um verdadeiro sucesso, passando aí por 50 países. E que ele até gosta das músicas dela e até aí tá tudo bem. Mas é logo depois disso que ele questiona essas pessoas já se perguntaram como e por que ela chegou a ter esse tamanho gigantesco que ela tem hoje em dia. E aí então ele começa aí toda essa história maluca, dizendo que foi há 4 anos atrás que a unidade de operações psicológicas do Pentágono, que é, né, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, durante uma reunião na OTAN, teria incentivado aí esse grupo de países poderosos, né, a transformar a Taylor Swift numa espécie de ativo, de trunfo mesmo no combate à desinformação online, as famosas fake news. E logo depois de dizer isso, ele de fato coloca um vídeo de uma mulher falando sobre a desinformação online e usando a Taylor Swift como exemplo. Mulher essa que seria então uma funcionária do Pentágono, segundo o apresentador. Com ele continuando então depois disso, dizendo aí que isso aí na verdade não seria nenhuma novidade. E começou então a dar exemplos do passado de artistas que foram usados pelo governo dos Estados Unidos para fazer algum tipo de propaganda ou ajudar em alguma causa. Como por exemplo o Elvis sendo utilizado pelo Nixon, que era, né, o presidente dos Estados Unidos naquele momento, para ajudar no combate às drogas dos anos 70, e o Michael Jackson pelo Reagan, já que a música Beat It ali, mais ou menos na época do lançamento dela, foi utilizada numa campanha para conscientizar os jovens a não beber e dirigir. Então por que a Taylor não poderia estar sendo usada da mesma maneira, certo? Ainda mais que no passado ela vinha incentivado aí seus milhões de seguidores a ir votar nas eleições dos Estados Unidos, e portanto aí então já tendo uma agenda política. Sem contar que o seu atual namorado, né, o jogador de futebol americano Travis Kelce, ainda fez propagandas de vacina na época da Covid. E eu sei que tudo isso parece meio desconexo, tá? Mas ainda vai fazer algum sentido. Mais ou menos, na verdade. Depois ele ainda destaca aí o fato do relacionamento deles ter chamado bastante atenção para a própria NFL, que é, né, a liga ali de futebol americano, levando aí então para o esporte todo um novo demográfico.
Coisa então que fez ele desconfiar que esse, na verdade, seria um relacionamento encenado, justamente para isso mesmo. E aqui vale ainda mais uma observação, tá? Já que essa parte aí da teoria envolvendo a NFL e tudo mais cresceu ainda mais, tá? Principalmente entre os eleitores ali do Trump, já que o Kansas City Chiefs, que é o time aí que o namorado da Taylor Swift joga, tá no Super Bowl agora desse ano, que é a grande final aí do campeonato, com uma possível vitória aí do time dele sendo considerado como um grande evento anti-Trump por essa galera. Agora o porquê exatamente vai entender, né? Ah, e esse vídeo aqui foi gravado antes desse jogo, tá? Então eu não sei exatamente qual foi o resultado ainda. Y'all hear this? E essa parte aqui do Super Bowl não foi dito pelo apresentador lá no vídeo, tá? Eu que tô adicionando. E por final, ele ainda apresenta aí um vídeo, né, do atual presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, confundindo a Taylor Swift com a Britney Spears, como se isso aí fosse ainda mais uma evidência dessa história toda. Apesar de eu sinceramente não ter entendido muito o porquê, tá? Então ele encerra aí a matéria, né, com as opiniões de um outro comentarista político ali da emissora, que confirma aí toda essa influência da cantora, dizendo que ela poderia até mesmo mudar ali o voto das galera, de seus fãs, isso pra presidente mesmo. Com eles ali dando a entender que a Taylor Swift então seria ali uma espécie de artista fabricada pelo governo e pelo Pentágono. Com eles ali até mesmo bombando a carreira dela para que ela de fato virasse ali uma influência política pros seus seguidores. Nesse caso aqui, uma influência mais voltada pro Partido Democrata, que é o que tá inclusive no governo nesse momento, tá? Mas será que isso faz sentido mesmo? Agora vamos discutir aí todos os contrapontos dessa história. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Amigo, beleza? Bom, mas antes da gente falar aí de cada ponto aí que ele falou nessa matéria, antes é importante a gente contextualizar um pouquinho quem é esse apresentador aí, o Jesse Watters. Como eu disse então, ele é um famoso, né, apresentador e comentarista político dos Estados Unidos, que sempre se declarou conservador e eleitor do Partido Republicano, principalmente do Trump nos últimos anos. Isso que eu tô falando agora é importante porque faz com que ele esteja exatamente no espectro político oposto da Taylor Swift, tá? Bom, e ele tem ali também algumas polêmicas em sua carreira, incluindo situações onde ele foi acusado de disseminar informações que foram consideradas fake news ou sem muito fundamento, tá? Um dos exemplos dessa polêmica foi quando ele foi amplamente acusado de racismo por alguns comentários ali que ele fez a alguns chineses lá em Nova York. Teve também quando ele acusou o gerente de campanha da Hillary Clinton de ter ajudado ali hackers russos a roubar alguns e-mails, sem qualquer evidência que isso tenha acontecido. Ainda fez alguns comentários inapropriados sobre a Ivanka Trump, que é a filha do Trump mesmo, que teria deixado ali bastante gente incomodada, ainda mais que foi dito na televisão. E foram comentários ali que deram a entender algum conteúdo sexual, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos. Ele ainda elogiou a teoria da conspiração do QAnon, que é bem difundida ali na extrema direita e que também não traz nenhum fundamento. Sem contar que ele ainda incentivou que as pessoas fossem agressivas ao confrontar o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos por conta de um suposto financiamento a uma pesquisa do Instituto de Wuhan de Virologia. Isso durante a pandemia, tá? Enquanto estavam rolando ali os esforços para desenvolver a vacina. Ou seja, ele é uma pessoa polêmica e por diversas vezes disseminou aí informações falsas ou no mínimo duvidosas, né? E dito isso, então agora vamos lá para os contrapontos, tá? A primeira coisa é que, como eu disse, o próprio apresentador logo no início do vídeo diz que não tem prova nenhuma dessas coisas que ele tá falando, o que já diz muito, né? Então essa aí já é uma coisa para se pensar e considerar, né? Acontece que essa fala dele teve bastante repercussão, o que fez com que o próprio Pentágono tivesse aí que se pronunciar sobre isso e desmentir essa história a partir da sua porta-voz, que era a Sabrina Singh, com ela dizendo aí no final que eles deveriam se livrar dessa teoria, tá? Sumir com ela. E ela fez isso ainda de forma bem humorada, tá? Já que ela usou pra isso o nome de uma das músicas bem conhecidas da Taylor Swift, que é a Shake It Off. Mas não para por aí, já que até mesmo aquilo que parecia ser uma prova lá da moça, que é uma funcionária do Pentágono, falando pra OTAN lá, incentivando eles a transformar a Taylor Swift numa influencer, também é mentira, tá? Não
Não o vídeo em si, o vídeo é real, mas o que ele quis dar a entender com isso é mentira. Começando que a moça que está apresentando não é funcionária do Pentágono e nem mesmo do governo dos Estados Unidos, mas sim uma engenheira pesquisadora em física aplicada da Universidade de Johns Hopkins, que estava de fato ali fazendo uma apresentação na Conferência Internacional da OTAN sobre conflitos cibernéticos, onde ela falava também sobre a influência das pessoas com muitos seguidores, e por isso ela usava a Taylor Swift como exemplo, mostrando ali que ela realmente era uma influenciadora poderosa e não incentivando eles a usar ela como um ativo. Portanto, aí a única prova que ele teria também já cai por terra no final. E a verdade é que a Taylor Swift realmente tem o poder aí de influenciar muita gente, assim como diversos outros artistas que são tão conhecidos como ela, né? E ela realmente fez aí campanha para as pessoas irem votar nas eleições de 2019 lá nos Estados Unidos. Posição essa aí que foi considerada como uma ação anti-Trump, que inclusive acabou aí mesmo perdendo essa eleição, mas não só por conta da Taylor Swift, né? Como apresentadora, então, provavelmente já criando essa história, porque nesse ano agora que nós estamos, novamente vai ter as eleições dos Estados Unidos, com o Trump então sendo o candidato que ele apoia, né? Assim, então, caso a cantora se pronuncie aí nesse sentido, indo contra o Trump, coisa que provavelmente vai acontecer, já existe uma história aí toda criada para justificar tudo isso, né? Dizendo então que ela é uma agente do governo feita somente para combater o Trump. Então é meio que como se ele já tivesse aí combatendo as falas e a influência da Taylor mesmo antes dela sequer falar qualquer coisa. Inclusive aí a própria Taylor, nem o seu staff até agora, pelo menos, não falou nada aí sobre essas teorias, tá? E sinceramente eu acredito que ela nem fala. Mas me fala aí, o que você acha disso tudo? Deixa aqui embaixo. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, o que você acha disso tudo? Você concorda com esse apresentador ou acha que realmente as coisas que ele falou não tem fundamento nenhum? Deixa aqui embaixo pra gente. Aqui do site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!